Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E antes que você comece a achar que esse vídeo é muito longo, eu vou te mostrar exatamente o que a gente vai ver em cada ponto do vídeo para que você não perca a grande oportunidade de aprender um pouco sobre cada um destes pontos. Então, para começar, a gente vai ver o preço-teto pelo método Bazin, depois a pegadinha dos bancos e das máscaras, a pegadinha do payout, em seguida, preço-teto de empresas que passaram pelos critérios dos vídeos de como identificar ações muito caras e de como identificar boas pagadoras de dividendos. Em seguida, a importância da margem de segurança no cálculo do preço-teto e, por fim, o cálculo do preço-teto na prática de uma ação de transmissão de energia elétrica, a Transmissão Paulista, TRPL4. Aqui embaixo está o Décio Bazin com seu livro Faça Fortuna com Ações. Esse mesmo que está aqui do meu lado. Esse livro é o que fundamenta este vídeo. E é claro que esse livro tem muito mais a agregar do que essa simples métrica que eu vou mostrar daqui a pouco dos 6% de dividendos em ações. Resumidamente, o método Bazin é procurar ações que paguem pelo menos 6% de dividend yield ao ano. E a premissa fundamental do Bazin é que os investimentos eles têm valor conforme o rendimento que eles proporcionam. Ou seja, conforme a renda, o dinheiro pingando na conta que cada ação pode proporcionar. Além disso, outra forte premissa dele é que, para sermos bons investidores, nós precisamos dominar apenas as 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. E Benjamin Graham, o pai do velho investing, investimento em valor, afirma a mesma coisa, que quando um profissional está utilizando matemática superior a esta, ele está tentando suprir com teorias e fórmulas complicadas sua deficiência de conhecimentos sobre o mercado de ações. Então esqueça essa ideia de que você precisa de fórmulas muito complicadas ou aprender programação, Python, qualquer linguagem de programação para ser um bom investidor. Você precisa apenas de papel e caneta. Sim, aquele papel do pão mesmo. Voltando ao Bazin, ele diz que a chave do sucesso nos investimentos é a renda, ou seja, os dividendos. E uma empresa que não é capaz de gerar renda aos seus acionistas seria a mesma coisa do que uma obra de arte que você coloca na parede e espera que alguém queira comprar por um preço ainda mais caro. E é claro que existem sim alguns momentos e situações que é interessante para o investidor comprar ações que não pagam dividendos. Mas esse não é o foco deste vídeo. Aqui a gente vai ver o método Bazin focado em dividendos para calcular o preço-teto de uma ação. Sendo assim, Bazin afirma que os títulos de renda fixa têm um rendimento comum de 6% ao ano no longo prazo e, por consequência, as ações deveriam remunerar os acionistas com a mesma taxa, na forma de dividendos. E com isso, o máximo que você deveria pagar por uma ação é 16,67 vezes o quanto essa ação distribui de dividendos por ano, porque isso equivale a 6%. Quando nós dividimos 100 por 6, chegamos em 16,67. Então, o preço-teto de uma ação é definido por 6%, que se multiplicarmos os dividendos recebidos por essa ação por 16,67, chegamos no preço-teto. Isso vai ficar um pouco mais claro mais adiante. E tudo isso que eu estou falando está entre as páginas 69 e 73 deste grande livro que é o Faça Fortuna com Ações. E aqui tem um trecho que eu acho bastante interessante que eu vou ler para vocês. E Bazin diz o seguinte: o mercado de ações não é obrigado a seguir essas balizas, e não as segue, mas são fórmulas que servem como parâmetros para serem observados em épocas de booms e crashes. Ele ainda vai falar um pouco sobre os booms e crashes. Mas olha que interessante. A gente tem a nossa métrica de investidor, a nossa métrica pessoal dos 6%. Mas o mercado não tem essa métrica. Então as ações podem oscilar por qualquer preço mesmo. E ele continua: nos booms despertam os genuínos investidores para a realidade de que se tornou perigoso aplicar em ações. E nos crashes alertam-se para o fato de que o mercado de ações
já livre de distorções e turbulências, voltou a ser uma boa alternativa para investimentos. E isso é exatamente o contrário do que a maioria acredita. As pessoas acham mais interessante a bolsa, o Ibovespa, estar a 150 mil pontos do que a 50 mil pontos. E é exatamente o contrário. Quanto mais barato estão as ações, mais o nosso dinheiro tem valor e mais participação das empresas a gente consegue comprar com o mesmo capital. E é por isso que a gente tem esse ursinho aqui do Circuit Breaker. As pessoas gostam bastante da figura do touro, do bull, mas é muito mais interessante o urso, o bear market, porque é lá que estão as grandes oportunidades de investimento. E Bazin continua: parâmetros são esquecidos todas as vezes que as bolsas do mundo sobem muito. Nessas épocas, os participantes perdem a noção da relativa proporcionalidade das coisas e aceitam que o infinito seja o limite para os preços. E eu fiz um vídeo recentemente chamado Elon Musk é o novo Eike Batista e fui bastante criticado. Mas o ponto do vídeo é exatamente esse. Nos booms, as pessoas dizem que o Elon Musk é muito inovador, que ele tem carros muito interessantes, que ele mexe com baterias, e isso tudo é verdade, mas as ações estão caríssimas, descoladas da realidade. E para acabar, Bazin diz o seguinte: mas todas as vezes que as bolsas desmoronaram, os participantes ficaram desesperados e procuraram encontrar um ponto que pudesse servir de apoio para não se afogarem. Como uma tábua da salvação, voltaram-se para o velho e eficiente referencial de dividendos. E o referencial do dividendo, ele não deve ser uma tábua da salvação. Ele deve ser o que você pratica mês após mês, ano após ano nos seus investimentos. E assim você vai ter com certeza resultados surpreendentes dos seus investimentos no longo prazo. E agora que a gente já viu o preço teto pelo método Bazin, eu vou te explicar um pouco sobre a pegadinha dos bancos e das máscaras. Como funciona isso? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os bancos neste ano. Os bancos tiveram uma acentuada queda nos lucros, marcada pela provisão para pagamentos duvidosos que eles fizeram. Ou seja, eles têm risco de calote e, portanto, diminuem o seu lucro para colocar um dinheiro separado para o caso das pessoas não pagarem as dívidas que têm com o banco, ele manter a sua solidez financeira. E o ponto principal dessa explicação é que esse ano para as máscaras foi atípico positivamente e não deve se repetir. Enquanto para os bancos este ano foi atípico negativamente e não deve se repetir. Ou seja, este ano os bancos performaram pior do que as empresas de máscaras, mas no longo prazo eles vão performar muito melhor. Em contrapartida, as máscaras performaram muito melhor, mas no longo prazo não terão este resultado. E isso influencia o dividend yield que você vai ver na ação. E é por isso que eu quero te explicar sobre essa pegadinha dos bancos e das máscaras. Vamos lá! Vamos supor que a ação de um banco esteja por R$ 43 na bolsa. E o dividendo atual é de R$ 2, como você pode ver neste gráfico do último ano. Se utilizarmos o preço teto pelo método do Bazin, a gente vai multiplicar os 16,67 por 2 e chegar num preço teto de 33,34 com o dividend yield atual de 4,65%. E essa análise inicial nos diria que a ação está cara pelo método do Bazin e que nós não deveríamos comprar esta ação. Já nas máscaras, vamos supor que a ação esteja a R$ 112 e neste ano foi distribuído um dividendo de R$ 8. Então, pelo preço teto do Bazin, 16,67 vezes 8 chegaria em R$ 133,36 e como a ação está em R$ 112, ela estaria abaixo do preço teto, indicando que nós poderíamos sim comprar essas ações, já que seu dividend yield atual está em 7,14%, enquanto o mínimo para o Bazin é de 6%. Mas vamos ver se você encontra o problema da pegadinha dos bancos e das máscaras. Se você perceber, as máscaras distribuem por volta de R$ 1 de dividendo por ano. E neste ano foi atípico e ela distribuiu R$ 8 de dividendos. Sendo assim, o dividendo do ano normal das máscaras seria de R$ 1.
E R$1 vezes 16,67 daria um preço teto de 16,67 e um dividend yield do ano comum, do ano normal, de 0,89%. E se você olhar, a ação está R$112, ou seja, se você olhar a métrica do jeito que ela tem que ser olhada, essa ação está caríssima. Então, muito cuidado. Se você olha um dividend yield alto, veja se o histórico de dividendos e de lucros está coerente com as suas perspectivas de longo prazo. E voltando ao banco, nos 4 anos anteriores a este, o dividendo foi sempre maior do que R$4. Sendo assim, o dividendo no ano normal é maior do que R$4. Então o preço teto Bazin é maior do que 16,67 vezes 4, que é igual a 66,68, representando um dividend yield do ano normal maior do que 9,3%. Então, se você vê a ação a R$43 e o preço teto Bazin a 66,68, você tem uma grande margem de segurança. E pode ter certeza que lá na frente, quando a situação se restabelecer, as ações vão estar um pouco mais caras do que atualmente. Então, não caia na pegadinha dos bancos e das máscaras. E para continuar, a gente tem outra pegadinha, que é a pegadinha do payout. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 excelentes bancos brasileiros. O Itaú acima e o Banco do Brasil abaixo. Se você perceber, o payout, o quanto do lucro é distribuído em dividendos do Banco do Brasil, é aproximadamente de 6%, porque as barras azuis, que representam o lucro, e as barras verdes, que representam os dividendos, estão quase na mesma altura. Em contrapartida, o Banco do Brasil tem um payout de aproximadamente 50%, porque se você olhar, a barra azul é quase o dobro da barra verde, que representa os dividendos. E para a cotação de 11 de nove de 2020, o dividend yield do Itaú é de 5,7%. Enquanto isso, o dividend yield do Banco do Brasil é de 5,3%. E o que eu quero dizer com isso? A gente olhando só o dividend yield, sem olhar o payout, parece 6 por meia dúzia, 5,7% e 5,3%. E aqui eu estou desconsiderando as suas preferências por ser acionista do Itaú ou do Banco do Brasil. Eu estou falando apenas dos dividendos. Então, o que acontece é que, olhando apenas esta imagem, o Banco do Brasil ele é mais atrativo, porque embora o seu dividend yield seja 0,4% inferior, ele representa uma menor parcela do lucro da empresa, porque a empresa não está distribuindo todo o lucro em forma de dividendos. E caso você seja novo no canal, este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou postando aos finais de semana, que são vídeos bastante densos em conteúdo e bastante extensos. O primeiro vídeo foi como identificar ações muito caras, depois como identificar boas pagadoras de dividendos e agora esse de como calcular o preço teto de uma ação. E no vídeo de como identificar boas pagadoras de dividendos, eu pedi uma tarefa de casa para as pessoas que assistiram o vídeo. A tarefa de casa foi o seguinte: escolher 10 empresas que passassem no critério do método 30-3-3, que eu apresentei no vídeo de como identificar ações muito caras, e depois que passassem no critério de empresas boas pagadoras de dividendos. E o Jaques Pontes do Nascimento, no dia 7 de nove de 2020, deu a resposta dele. Mas Jaques, antes de continuar, eu quero te agradecer. Aquele comentário que você fez no meu vídeo de como investir R$1.000 me deixou extremamente motivado. Quando você disse que aprendeu mais naquele vídeo do que 2 meses de estudos sobre mercado financeiro aí pelo YouTube, redes sociais ou qualquer outra fonte, me motivou demais a continuar fazendo esses vídeos cada vez mais didáticos para você e para todos os outros investidores que querem ser investidores de sucesso de longo prazo para ter uma carteira previdenciária com foco em dividendos. E vamos à resposta do Jaques. Ele disse: Leve 3, Home 3, Sapri 3, MRV 3, TRPL 4,
Tiet 4, TAEE 3 e TSA 4, SAMB 3 e BRSR 4. Vamos dar uma olhadinha nas ações e no preço teto segundo o Bazin. A Leve 3, com uma cotação de R$ 17,26, está com dividend yield atual de 3,7% e um preço teto, segundo o Bazin, de 10,64%. Então, quando o preço teto está abaixo da cotação, é porque o dividend yield está inferior a 6% e o contrário acontece em outros casos, como é o caso da Home 3. Com a cotação de R$ 12,09, seu dividend yield atual é de 10,3%. E assim a empresa tem um teto, segundo o Bazin, de R$ 20,75. E aqui você pode ver o que acontece para todas as outras empresas que ele disse. Ele disse SAPRE 3 e eu troquei por SAPRE 4 porque ela é mais interessante do ponto de vista de investimento com foco em dividendos, porque seu dividend yield é superior a SAPRE 3. E vamos lá, tem uma coisa bastante importante para eu falar. Esquece essa ideia de que sócio é ON, tá? Sócio é ON não, sócio é quem tem ações de uma empresa, independente se é SAPRE 3 ou SAPRE 4. Então, veja sim os direitos que cada ação possui, mas entenda que na prática, no mercado brasileiro, tanto faz se a ação é ordinária ou preferencial. Em alguns livros americanos, a gente ouve bastante falar mal das ações preferenciais, mas isso é uma realidade bastante diferente da que a gente observa no Brasil. Então não precisa se preocupar. Além do mais, no longo prazo, todas as empresas estão convertendo as suas ações preferenciais em ordinárias, para que todas as empresas pertençam ao novo mercado que possuam apenas ações ordinárias. E seguindo, ele citou BRSR 4. O Banco Banrisul ele possui BRSR 3, BRSR 5 e BRSR 6. São números um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Mas a ação que paga mais dividendo do Banrisul é a BRSR 6. Então, se você quer ser acionista do Banrisul com foco em dividendos, procure pela ação BRSR 6. E quanto a essas escolhas do Jacques, eu tenho dois comentários. Olha que interessante. Ele disse que essas ações, 9 delas estão na carteira dele e ele as escolheu antes mesmo de fazer esta análise. Mas olha que interessante. Não tem nenhuma ação aqui com dividend yield de 1% ou de 0,7%, que são aquelas ações caríssimas. E a gente também percebe diversas ações do setor elétrico e de bancos, o que mostra que esses dois setores eles são bastante importantes para o investidor previdenciário. E outra coisa bastante importante de eu frisar é que se a ação está muito longe do preço teto de Bazin, não é para você sair correndo e comprar tudo dessa ação. Vai com calma. Se a gente olhar aqui a Home 3, que está com uma cotação de R$ 12,09, o seu preço teto para Bazin é de R$ 20,75. Uma grande diferença. Mas não saia comprando tudo de Home 3. Analise se essa empresa realmente condiz com esses números, se ela tem boas perspectivas de longo prazo e principalmente se você entende a empresa. Porque nada adianta você comprar uma ação se você não entende o negócio dessa empresa. E aqui eu não tenho nenhum comentário para fazer sobre a Home 3, porque ela não pertence às ações que eu acompanho e que eu entendo. E para falar a verdade, eu nem conheço essa empresa. Então faça a sua análise independente e, quando necessário, insira uma margem de segurança no preço teto de Bazin, o que eu vou comentar um pouquinho no próximo slide. Bom, se você viu meu vídeo de 11 de setembro de 2020, você já sabe um pouco sobre as regiões de preço de uma ação. E se você não viu, eu recomendo fortemente que você veja, para que você entenda a relação entre o valor, o preço teto e a margem de segurança. Então o que eu quero falar nesse vídeo, que tem a ver com o que eu falei no slide anterior, é que quando o preço teto não for uma medida confiável, não for uma medida tão precisa para você, adote a margem de segurança e tenha o preço teto acrescido de uma margem de segurança. E como você viu na capa deste vídeo, aqui vai ser preço teto na prática. E eu vou calcular agora o preço teto das ações da Transmissão Paulista pelo método Bazin, as ações TRPL4.
E é importante dizer que se você compra ações acima do preço teto, você estará exposto àqueles 3 riscos que estão na capa. Você vai fazer parte de uma bolha e quando ela estourar, no crash você vai estar mal preparado e pode inclusive ir à falência, perdendo até a sua casa, o seu lugar onde morar e ser um sem-teto, tendo que ser amigo do Guilherme Boulos para participar do MTST. Em contrapartida, se você fica abaixo do preço teto na compra de suas ações, você faz parte dos investidores em valor. Você é amigo do Décio Bazin, de Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, dentre outros. E você reconhece que o seu dinheiro tem que estar protegido por um teto. Voltando a falar da Transmissão Paulista, é muito importante quando a gente quer analisar os dividendos de uma ação, a gente perceber qual é a política de dividendos de uma ação. E eu te garanto que essa é a política que mais vale a pena se preocupar. E se você entrar na apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 da Transmissão Paulista, você vai ver em determinado slide o seguinte: retorno para acionistas. A empresa tem a prática de payout mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, que eles dizem ser uma proxy da geração de caixa, ou seja, uma medida que se aproxima da geração de caixa da empresa. E ele se limita a uma alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E essa limitação serve para a empresa não acabar se endividando e pagando muito dividendo ao mesmo tempo para os acionistas. Sendo assim, a alavancagem está limitada a 3, o que não é nenhum problema para a empresa, porque atualmente sua dívida líquida sobre EBITDA está próxima de 1. E é bastante importante eu dizer lucro líquido regulatório, porque as empresas de energia elétrica são bastante reguladas e têm contabilidade regulatória internacional, a IFRS. Então tome bastante cuidado quando for fazer uma análise de uma empresa de energia elétrica. Saiba que ela tem 2 contabilidades andando em paralelo. Se a gente olhar o lucro líquido regulatório de 2018 da empresa, foi de 1,276 bilhões e de 2019, 1,222 bilhões. A gente pode fazer uma média simples e chega num lucro líquido regulatório médio de 1,249 bilhões. Então, qual que é o dividendo equivalente a esse lucro líquido regulatório médio? Esse lucro líquido regulatório médio multiplicado por 0,75, que é o equivalente a um payout de 75%, equivale a uma distribuição de dividendos anual da empresa de 936,75 milhões de reais. E com isso, a gente consegue calcular o valor de mercado teto, segundo o Bazin, para essa empresa, que basicamente significa multiplicar os dividendos totais distribuídos por ano por 16,67. E a gente chega, neste caso, em 15,61 bilhões de reais. E o número de ações da Transmissão Paulista é de aproximadamente 658 milhões 883 mil ações. Então, se a gente divide os 15,61 bilhões por todas as ações, a gente chega no valor de mercado, no preço teto de cada ação que a gente pode estar disposto a comprar. E neste caso, o preço teto para as ações da Transmissão Paulista é de R$ 23,70. E olha que interessante, a gente calculou o preço teto de R$ 23,70 para essas ações pelo método Bazin. E no dia 11 de setembro, as ações estavam a R$ 21,06, indicando que elas estão baratas para a Bazin. Elas estão abaixo do preço teto. E dá uma olhada. Segundo aquela tabela que a gente fez para as empresas do Jacques, o preço teto pelo site Fundamentos seria de R$ 22,11, uma diferença em relação ao nosso, que é mais preciso. Isso acontece porque um site que calcula o dividend yield, ele olha os 12 meses anteriores e não o ano. E pode ser que a ação distribua dividendos 3 dias mais para frente ou 3 dias mais para trás. Isso interfira nos 12 meses e parece que a empresa distribuiu mais ou menos dividendos. Então, sempre quando você quer fazer uma análise profunda, veja o dividendo anual da ação e assim
faça a sua própria conta de preço teto. Eu espero que você tenha aprendido bastante com este vídeo e que, se tiver dúvidas, não deixe de deixar nos comentários, que eu terei o enorme prazer de te responder. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem grande valor para o canal e tem muito a aprender aqui nos meus vídeos. Então, deixe aí nos comentários, cheguei até o final, que eu vou ter o enorme prazer em te conhecer. Também não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que você acha que podem aprender bastante com esses vídeos. Um abraço e bons aportes!